Olá, eu sou a Laura. Meu nome é Melissa. E eu sou o Pedro. E sejam muito bem-vindos ao Expresso, a sua dose de relações internacionais, o primeiro podcast de RI da UFSC. Estamos aqui com esse time maravilhoso para tratar dos temas mais importantes das relações internacionais, de uma forma leve e informativa, trazendo convidados especialistas e fazendo as perguntas que você quer ouvir. Mas antes de tudo, é preciso lembrar que esse episódio só é possível graças ao apoio do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina e da orientação do professor Dr. Daniel Castelã. Hoje vamos falar sobre segurança internacional, um tema que movimenta teorias clássicas e contemporâneas das RI. Para isso, contamos com a participação especial da professora doutora Graciela Desconte Pagliari, pesquisadora renomada em segurança, que nos ajudará a entender o que há de melhor nos debates atuais. Ela é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e atualmente é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é autora do livro O Brasil e a Segurança na América do Sul, de 2009, e coautora do Guia de Defesa Cibernética na América do Sul, de 2017. Então pegue seu cafezinho, porque o assunto de hoje vai percorrer desde o clássico de Clausewitz até a renomadíssima Escola de Copenhague. A segurança internacional é ampla e vai muito além da simples capacidade dos Estados de projetarem força para garantir a sua sobrevivência. Em outras palavras, não é só sobre usar as armas. Mas é também sobre isso, Laura. Tradicionalmente, ela compreende a defesa, pois trata da proteção de fronteiras, das ameaças externas e do equilíbrio de poder entre países. Mas também contempla a diplomacia, porque lida com tratados de defesa mútua, desarmamento e aliança militares. E conforme vocês puderam perceber na fala da Melissa, mesmo que isso já seja mais amplo do que a maioria das pessoas pensa sobre segurança, ainda é uma visão muito limitada. Primeiro porque desconsidera os atores não estatais, como a ameaça de organizações terroristas ou as demandas políticas de um determinado grupo social. Segundo, porque desconsidera questões centrais para a sobrevivência dos Estados, como a pobreza, as crises climáticas e os conflitos civis e violações de direitos humanos. Por isso, uma das grandes evoluções desse campo teórico é a Escola de Copenhague, que introduz o conceito de securitização. Em síntese, é a ideia de que certos temas só se tornam questões de segurança quando são apresentados como ameaças existenciais por atores políticos para um público que aceita essa narrativa. Ou seja, é entender que atores políticos podem apresentar, por meio do discurso, determinadas pautas como ameaças existenciais para uma sociedade, e essa sociedade pode concordar que aquelas pautas realmente devem ser tratadas como uma questão de vida ou morte, o que significa que aniquilar aquela ameaça se torna tão importante quanto vencer uma guerra. Por um lado, é uma garantia de que todos os esforços possíveis estão sendo empenhados para solucionar um problema. Mas, por outro lado, assim como na guerra, o país entra num estado de excepcionalidade, o qual os direitos individuais, políticos e sociais passam a ser menos importantes do que o objetivo comum de sobrevivência do Estado. Justamente por isso ficam vulneráveis. Portanto, pensar sobre securitização nos permite entender como temas como migrações, mudanças climáticas ou crises sanitárias podem, em certos momentos, evocar esforços de guerra e mobilizar sociedades inteiras. Agora que você já entendeu um pouco sobre a evolução do campo de estudos da segurança internacional e o conceito de securitização a partir da Escola de Copenhague, é hora de perguntar: como isso impacta no meu dia a dia? Mas calma, antes da gente responder, precisamos te provocar para uma reflexão. Pense nos problemas do Brasil hoje. Pense nesses problemas que o Brasil enfrenta. Pense na forma que eles te afetam. Alguns de vocês podem ter pensado na criminalidade. Por isso, é justamente ela que vamos usar para o exercício mental. Certamente você já teve ou conhece alguém que teve o celular roubado. Com certeza já ligou o noticiário e ficou pasmo com a violência dos grandes centros urbanos. Ou já pegou um caminho mais longo porque sabia que passar por uma certa rua num determinado horário era perigoso. Agora pense na possibilidade do Estado brasileiro entender que a criminalidade ameaça não só a sua existência, querido ouvinte, mas também a da nação como um todo. E por isso, o país inteiro se mobiliza para resolver de uma vez por todas o problema da criminalidade. À primeira vista, é ótimo, mas existe um preço. Na era da informação, em que temos contato com computadores todos os dias, pense que não haveria mais privacidade. O Estado passaria por cima dos mecanismos que garantem a inviolabilidade da vida privada para saber quem tem contato com membros de facções, exatamente como os Estados Unidos fizeram no combate ao terrorismo. As prisões seriam lotadas e seria difícil avaliar a arbitrariedade delas, com diversos inocentes sendo condenados pela justiça dia após dia, conforme está acontecendo em El Salvador.
E se as restrições que antes impediam o uso de certos tipos de armas nas intervenções federais, as quais as Forças Armadas participaram nas comunidades cariocas, fossem revogadas? E se na troca de tiros com criminosos, bombas de 200 quilos fossem lançadas nas periferias do país? Por isso mesmo, Pedro, a questão é tão delicada. Não é porque a Escola de Copenhague nos mostrou que tudo pode ser securitizado que devemos apoiar que todas as questões o sejam. Devemos primeiro debater o se, para depois debater o como. Dessa forma, respondendo à pergunta, quando impactar no seu dia a dia, talvez o seu direito de se expressar sobre a securitização ou não de um tema, ele já tenha sido impedido há muito tempo. Por isso, nós precisamos entender os principais debates teóricos de segurança internacional e quais são as ameaças centrais dos nossos tempos que realmente devem ser securitizadas. Para nos ajudar com isso, nós trouxemos a ilustre professora Graciela, nossa convidada de hoje. Professora, é um prazer ter você aqui hoje. Primeiramente, eu quero expressar a imensa admiração que eu possuo pela senhora e comentar como é um privilégio aprender tanto com você ao longo da minha graduação. E como eu estou muito feliz de conversar contigo hoje sobre temas tão importantes para as relações internacionais. Eu gostaria de começar perguntando o que é segurança internacional e como a senhora localiza os estudos de segurança dentro das RI. Bom dia. Primeiro, é uma satisfação enorme ter sido convidado para estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ter recebido esse convite e de poder conversar com vocês um pouquinho hoje, né? Eu acho que esse projeto tem um caráter muito bacana aqui dentro do curso, então parabenizo todos vocês por essa iniciativa, por se engajarem no projeto e, de novo, é uma satisfação conversar com vocês. Muito bem, então acho que os estudos de segurança, né, como um campo dentro da área de relações internacionais, assim como, por exemplo, como a política externa, ele se localiza centralmente, digamos assim, na nossa disciplina, né, vamos chamar assim. Por quê? Porque se a gente lembrar como que surge a disciplina, como que surge o nosso campo, né? 1919, na Universidade de Gales, a primeira cátedra de política internacional, centrada no quê? Em entender o fenômeno da guerra, em evitar que uma nova guerra, das proporções daquilo que hoje a gente chama de Primeira Guerra Mundial, acontecessem de novo. Então, os elementos centrais da nossa área, cooperação e conflito, são justamente as questões nas quais a segurança internacional vai se basear, né? Então, se a gente olhar o histórico da nossa disciplina, se a gente fizer um histórico e olhar, então surge com o estudo da Primeira Guerra Mundial, né, ou da Grande Guerra, que depois a gente vai chamar de Primeira Guerra Mundial, depois o que a gente vai ter logo depois, numa mesma geração, um segundo fenômeno de proporções tão catastróficas quanto a tal chamada de Primeira Guerra Mundial, né? Fenômenos tão catastróficos do ponto de vista de vida humana, de resultado para as vidas humanas, que inclusive criaram, do ponto de vista analítico, uma nova categoria de análise das guerras mundiais, né? E isso, então, a gente vai ter a Segunda Guerra. Depois, se a gente olhar para o período da Guerra Fria, a partir de 47, mais ou menos, até a última década do século XX, o que a gente vai ter? Os fenômenos também atrelados às questões estratégicas. Então, proliferação nuclear, armas de destruição em massa, diplomacia adversária, todas as questões que estão alicerçadas dentro dos estudos estratégicos, dentro dos estudos da segurança internacional. Portanto, a segurança internacional, ela é central à própria criação da disciplina de relações internacionais e ela é, portanto, um eixo, digamos, analítico fundamental para a gente entender. Se a gente olha historicamente a construção dos debates da nossa disciplina, a construção dos grandes fenômenos da política internacional que a gente vai se debruçar, são fenômenos que a gente vai estudar dentro dos estudos estratégicos, dentro da segurança internacional. Portanto, ela se situa como campo de estudos, como área específica dentro da política internacional fundamental para a gente explicar os fenômenos internacionais. Certo. Agora, eu gostaria de perguntar algo mais teórico, mas ainda assim bem geral.
O que é defesa e qual a diferença entre defesa e segurança? Muito bem. Acho que essa questão é extremamente importante, né, pra gente compreender. A defesa, ela tem uma dimensão muito mais instrumental, né? Ela se liga às Forças Armadas, mas não necessariamente, mas ela vai ser alicerçada na construção da política, dos elementos que vão estar centralizados na segurança. Porque quando eu digo que os elementos fundamentais, estruturantes do Estado Nacional, como o povo, e aí, portanto, a soberania, o território e as instituições jurídicas e políticas, são esses bens que a segurança vai, digamos, pensar como instrumentalizar na defesa, como protegê-los via defesa. Então, essas duas dimensões, embora estejam muito conectadas, a gente pode caracterizá-las ou defini-las de maneiras muito próprias. Agora, dando uns passos atrás, de forma panorâmica e breve, quais os principais debates e autores neste campo desde o seu início até a contemporaneidade? Muito bem. Então, acho que os debates nesse campo, eles se confundem com a própria, digamos, vamos usar essa palavra, com a própria evolução da política internacional, né? Conforme os fenômenos internacionais foram acontecendo, se a gente olhar a partir da segurança internacional, a gente percebe como consegue explicá-los. Então, a gente vai ter, desde o surgimento lá da nossa disciplina, as dimensões estratégicas, né? Por exemplo, então, como evitar um novo conflito de proporções como foi a Primeira Guerra Mundial. Então, uma dinâmica estratégica de pensar a distribuição das capacidades entre os grandes atores do sistema, a proliferação das armas de destruição em massa, o desenvolvimento, durante o período da Guerra Fria, o desenvolvimento atrelado à questão da não proliferação, atrelado à questão, por exemplo, mais ou menos ali a partir da década de 60, né, da descolonização dos países ainda colonizados. Então, o campo, ele vai evoluindo em assuntos, em discussões que são centradas nesses elementos estratégicos conforme eles vão se desenvolvendo. Então, por exemplo, mesmo quando a gente pensa na questão da diplomacia, né, quando eu vou pensar o surgimento da ONU, o surgimento de organizações como a OTAN também, né, então aqui trazendo para um elemento mais institucional, são organismos centrados numa questão estratégica, né? A ONU pensar qual o grande tema, quais as grandes preocupações da ONU, a paz e a segurança internacional, não é isso? Então, muito bem, essa institucionalidade também entra dentro do campo. Então, esses fenômenos são os que vão nos ajudar a entender a evolução da política internacional a partir dessa perspectiva, digamos assim, da segurança internacional. E aí, quando a gente chega no momento mais contemporâneo, a gente vai olhar para as grandes preocupações dos conflitos contemporâneos, que a gente vai ter agregação de atores não estatais a esses conflitos, né? Atores tão importantes agora que vão entrar. A gente não consegue mais explicar os fenômenos da política internacional sem olhar para esses atores agora, né? Forças paramilitares, grupos insurgentes, grupos terroristas, uma série de atores que vão fazer com que o campo se debruce para além das dinâmicas dos estados nacionais, para as dinâmicas atreladas a esses atores. Então, se a gente olhar também do ponto de vista dos autores, né, que vocês perguntaram, a gente vai ter desde autores mais clássicos, como Tucídides, como Hobbes, como Maquiavel, autores mais contemporâneos, né, como Mearsheimer, como Bellamy, como outros autores, Carr, Morgenthau, que vão fazer com que a gente olhe para esse campo e explique os fenômenos internacionais. Acho que tem um grande elemento que é fundamental para a gente entender as questões estratégicas, que a mudança, por exemplo, na distribuição da bipolaridade do sistema internacional, ela vai impactar em como os estados vão tratando os temas, quais temas vão emergindo para a discussão na política internacional. Então, durante muito tempo dentro do campo, por exemplo, se chamou as questões de segurança internacional atreladas a uma ideia de alta política.
Por quê? Porque é aquele que durante todo esse período histórico, a maior parte, portanto, do período histórico da formação da nossa disciplina, alicerçado justamente nessas questões, por isso chamadas de alta política, que vão dominar, né, as outras questões atreladas a essa discussão, a essa agenda, né? Perfeito, professora. Uma outra questão que a gente queria comentar é sobre o estadocentrismo que vem acompanhando esse campo desde o seu surgimento. Por que é que os estudos de segurança, eles se iniciam sendo tão estadocêntricos? Eles se iniciam pela própria origem da nossa disciplina, né? A nossa disciplina surge como uma disciplina para entender os fenômenos políticos internacionais. Então, quando eu penso nos fenômenos da paz e da guerra, as questões alicerçadas, né, na ONU, quem são os atores com os quais a ONU se preocupou quando do seu surgimento? Os Estados Nacionais, né? Então, esses Estados Nacionais que vão, ao longo da maior parte do tempo, guiar as questões do nosso campo de estudos de maneira mais ampla, por isso que, em alguma medida, a segurança internacional vai surgir como uma área específica tão alicerçada no estadocentrismo. Quando a gente olha para a formação desse Estado Nacional, entende por que esse Estado Nacional, digamos assim, fica como a unidade política que prevalece, né, modernamente, em detrimento dos principados, dos feudos, dos reinados, o campo de estudos que vem para entender esse fenômeno do Estado, que vem para entender a grande questão que esse Estado vem trazer, que é a soberania, são as questões que estão atreladas à segurança internacional. Então, claro, ela vai surgir como um campo muito estadocêntrico, né? Porque para responder essas dinâmicas e esses fenômenos alicerçados às preocupações dos Estados nacionais, né? Sobretudo. Sim, professora, quando a gente fala sobre o fenômeno da guerra, a gente fala muito de Clausewitz. Por que é que ele é tão reverenciado nesse campo e qual foi a sua contribuição teórica central? Então, acho que Clausewitz é uma figura tão importante para o campo. Eu diria mais, eu diria importante para entender a política internacional como um todo, né? Porque Clausewitz, tendo sido um general prussiano, um agente que vai à guerra desde muito jovem, quando ele faz os seus escritos, ele traz uma contribuição que é mostrar que a guerra ela é atrelada a um fenômeno político. Ela não pode ser compreendida independente da política. Então, os elementos que ele vai trazer, que ele nos ajudam a explicar que o fenômeno da guerra não é um fenômeno por si só, né? Ele tem que ser entendido como um elemento, como uma condição, um meio de alcançar uma finalidade, que é o quê? Uma finalidade política. Portanto, fica patente nos seus estudos que a guerra não é um fenômeno apenas militar. Ela é um fenômeno que decorre de uma decisão política. Então, quando a gente pode pensar todos os elementos, os estados vão sancionar economicamente um estado que demonstra o uso da força, por exemplo, se a gente pensar agora na situação contemporânea da Rússia e da Ucrânia, né? Esses elementos, digamos, dessa sanção política estão alicerçados justamente naquilo que Clausewitz vai preconizar. Que a guerra ela deve ser a última ratio do indivíduo, né? Portanto, ela é uma ação que vai se desenvolvendo. Então, quando a gente pensa na sanção econômica, é uma sanção com uma finalidade estratégica, com uma finalidade política, de demover aquele Estado, de demover o adversário efetivamente do uso da força. Então, por isso, ele vai ser um autor tão fundamental ainda no estudo da nossa disciplina, né? Perfeito. Em qual contexto Buzan, Weber e White, alguns dos principais nomes da Escola de Copenhague, dissecaram o processo de securitização e ampliaram os horizontes das abordagens para a segurança humana? Então, essa pergunta é muito interessante, porque a gente, até agora, né, estava muito falando digamos, de uma evolução do campo de estudos, e agora a gente chega num período que é do final do século XX, início do século XXI, né? O que esses autores, o que a Escola de Copenhague vai se preocupar? Se o campo de estudos olha muito para os Estados nacionais, tradicionalmente,
esses estudos vão, de certa forma, ampliar essa perspectiva sobre quem é impactado ou quem pode causar impacto de segurança internacional. Impacto que a gente se preocupa, que a gente tenta explicar pelos estados nacionais. Então, não só os estados, mas também os indivíduos, mas também as comunidades. Então, eles vão ter uma dimensão, esses estudos, muito interessante, que é de olhar para setores, para perspectivas que vão além da dinâmica militar, né? Os estudos estratégicos, tradicionalmente centralizados numa dinâmica militar, o que a gente vai ver agora, que a gente tem dinâmicas econômicas, dinâmicas ambientais, dinâmicas societais, dinâmicas políticas, que também vão sofrer consequências dos fenômenos do uso da força. E, portanto, então, quando esses autores vêm falar de securitização, eles vêm falar justamente das consequências do uso da força nessas áreas, nesses setores que tradicionalmente os estudos estratégicos não vão dar tanta importância na análise. Então, por isso que eles vão, de certa forma, vou usar essa palavra, né, revolucionar o campo na medida em que vão trazer uma nova discussão para o campo, para além dessa dimensão mais estratégica. O que não acontece, obviamente, sem muita disputa dentro do campo, né, porque toda vez que a gente tem essa nova configuração de elementos explicativos, de elementos conceituais, a gente vai ter um entrechoque entre aqueles que vão apontar os desafios dessa nova construção e aqueles que vão dizer, não, existe uma construção já tradicional de análise e de explicação. Mas eles são fundamentais para a gente entender os estudos de segurança internacional contemporaneamente e, portanto, explicar os fenômenos internacionais. Né? Muito interessante, professora. Diferentemente das primeiras décadas do século XXI, nessa terceira década o terrorismo ele já não vem mais se apresentando como o principal tema de debate. Por que é que isso está acontecendo? E, a partir disso, isso pode significar uma reorientação em direção ao estadocentrismo tradicional do campo, como a gente já comentou? Pois então, essa é uma excelente pergunta. Porque, vejam, tradicionalmente, então a gente vem falando aqui, né, os temas são centrados no quê? Na relação de força, de uso de forças armadas entre unidades políticas que são iguais juridicamente entre si, que são os estados nacionais. Quando a gente vai falar do fenômeno como terrorismo internacional, que é aquilo que acontece pós 11 de setembro de 2001, né, a gente vai trazer para essa discussão atores não estatais. E aí a gente tem um grande problema ou uma grande questão com a qual o campo deve lidar, que são, pós-Segunda Guerra, a política internacional se estrutura respondendo às grandes questões internacionais a partir da institucionalização, né? Então, por exemplo, quem faz parte, quem compõe as organizações internacionais? Os Estados nacionais. E agora nós passamos a tratar, talvez, digamos assim, como atores políticos, atores não estatais, grupos terroristas. Então, o Estado nominou, né, os grupos terroristas como a grande ameaça. E o Estado agora, de novo, retira, digamos assim, ou coloca esses grupos terroristas, essa ameaça terrorista internacional, num outro patamar. Isso, do meu ponto de vista, está muito atrelado àquilo que eu comentei anteriormente, que é fundamental para a gente entender esse campo, que é a ideia de que a distribuição de capacidades entre os principais atores do sistema vai influenciar grandemente as pautas e as agendas e os grandes problemas internacionais. Então, num momento de unipolaridade do sistema internacional, num momento em que os Estados Unidos estava colocado com tanta capacidade de poder acima dos outros estados, de modo que os outros estados não atingiam, né, mesmo numa coalizão, os Estados Unidos tinham tanto poder acima desses outros estados, essa agenda foi sendo muito moldada a partir daquilo que os Estados Unidos colocava como preocupações, não é? E o que a gente vai ver hoje, que esse poder dos Estados Unidos, ele de certa forma
vai se diluindo, atores como a China vão surgindo com grande capacidade no sistema internacional, a Rússia também vai colocando nessas placas tectônicas do sistema internacional de novo entre choques. Portanto, aonde esse tema está, assim como os outros temas, tem a ver com essa redistribuição de capacidades que agora se coloca. Então, quando os Estados Unidos perde, digamos assim, o grande inimigo, vamos usar entre aspas essa palavra, né? Essa definição, digamos assim, perde o grande inimigo, que era um grande ator com uma diferença ideológica, e a questão que se punha naquele momento, no final do século XX, bom, agora não existe mais diferenças ideológicas, portanto, se perde a referência do inimigo. Se perde a referência do inimigo, eu preciso buscar uma outra referência de inimigo. Se ele não está mais atrelado ao Estado Nacional, eu coloco. Mas vejam o seguinte, qual é a resposta dos Estados, ou qual é a resposta dos Estados Unidos à grande ação desse grupo de terrorismo internacional? É uma outra resposta militar contra dois outros Estados nacionais. O Afeganistão e depois o Iraque com a mesma justificativa. Portanto, em que pese esse tema, esses atores tenham sido alçados a essa preocupação, as respostas continuaram sendo de Estados nacionais contra outros Estados nacionais. Não sem isso causar muita disputa do ponto de vista do direito internacional sobre a legitimidade dessa ação, né? Dessas ações, pensando naquilo que prevêem os ordenamentos internacionais, pensando naquilo que prevê a própria criação da ONU e a própria manutenção da ONU, né? Certo. Agora uma pergunta um pouco mais solta. A violência, ela é política ou ela pode ser apolítica? Muito bem. Do meu ponto de vista, o que nós tratamos aqui na nossa disciplina, na política internacional, é entender o uso da força entre coletividades organizadas. Se nós estamos falando de coletividades organizadas, nós estamos falando de um elemento sociopolítico. Portanto, este uso da força ou esta violência, ela naturalmente deverá ser política, ou decorrerá do elemento político, né? Se a gente olha para autores como Caldor, por exemplo, na sua discussão sobre as novas guerras, né, há algum elemento aí por trás da ideia de ser desses atores não estatais serem movidos por elementos apolíticos. Mas veja, quando a gente pensa na própria resposta, que seja econômica, que seja do entrechoque que a gente vai causar para responder esses atores, todos os elementos de motivação me parece que permeiam a motivação política. E a gente olhando também para esses atores, para explicar esses atores, a atuação desses atores, me parece que também, ao fim e ao cabo, são motivações motivadas politicamente. Por quê? Se não vejamos, mesmo que os atores, em determinado momento, vão usar atos de violência, por exemplo, de ilícitos, para continuar a sua motivação, esses ilícitos só conseguem acontecer por toda a estrutura política que permite que esses atores não estatais usem a força e se mantenham, né, em condições econômicas para continuar usando a força. Então, se a gente fala, como a Caldor vai falar, né, da dinâmica econômica desses conflitos contemporâneos, porque vamos relembrar, por que o Estado surge, né, assume essa centralidade? Porque ele consegue centralizar em si dois elementos que são fundamentais: a arrecadação dos impostos, que vai permitir que ele, centralizando esse elemento econômico, ele permita a criação permanente de exércitos nacionais. Esses atores não têm essa arrecadação de impostos e, no entanto, eles vão se manter em situação de conflito por muito tempo.
Então, essa economia do conflito que vai ser gerada e que vai ser continuada por exemplo, vendas de obras de artes, por venda de petróleo no mercado paralelo, todas essas questões me parece que finalmente a gente vai encontrar elementos políticos para analisar. Então eu diria que do ponto de vista da nossa disciplina, as motivações da violência, porque decorrem dessas sociedades organizadas, elas vão ter sempre esse elemento político. Compreendi. Falando um pouco mais sobre a questão da segurança na América Latina, na perspectiva da cooperação regional, o que a Unasul, né, a União das Nações Sul-Americanas, ela representava na época da sua criação e o que ela representa hoje, tanto para o Brasil quanto demais países do continente e para os Estados Unidos? Sim. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que acredita muito na cooperação. E penso que a nossa região, ela tem, agora falando em sub-região, mais especificamente de América do Sul, ela tem as condições muito favoráveis, por um lado, para que a gente fomentasse processos de cooperação de maneira mais instrumentalizada, processos de cooperação que a gente de fato institucionalizasse e eles servissem para gerir as nossas relações. Então, do meu ponto de vista, a Unasul, ela vai surgir, ela vai se desenvolver como, para mim, é o lugar onde deveríamos estar sempre, onde nossos estados deveriam sempre mirar a construção das nossas relações regionais. No entanto, ao mesmo tempo que eu tenho esse otimismo e essa confiança, esse anseio, esse desejo por um processo cooperativo, eu olho para todos esses elementos que a gente vem conversando nessa manhã e vejo, por outro lado, que ele precisa ser mais que uma volição dos estados. E para isso nós temos situações que nos constrangem nessa busca. Essa própria, de novo, divisão das capacidades do sistema internacional, que vai fazer com que nós tenhamos na nossa região aquilo que o Mersheimer vai dizer, o hegemona regional. A única região do sistema internacional em que a gente tem um hegemona, que são os Estados Unidos, é a nossa região. Isso, portanto, vai colocar uma dimensão para a nossa região, que a gente não consegue, mesmo que a gente tenha na América do Sul preocupações de segurança e construções de segurança que sejam muito nossas, a atuação desse ator, a gente vai sempre ter de levar em conta na nossa relação. Portanto, esse é um elemento, né? Esse elemento mais estruturante e sistêmico. Por outro lado, a gente não consegue também na nossa região responder essa pergunta sem olhar para os atores regionais, sem olhar para os nossos próprios estados. Por quê? Em função dessa construção, a gente só tem conseguido construir até agora, embora num número bastante razoável de iniciativas, a gente não consegue construir iniciativas que sejam para além de iniciativas intergovernamentais. As iniciativas intergovernamentais, elas dependem muito dos governos de turno, vamos dizer assim. Muda o governo entende que aquela institucionalidade não é mais interessante, ele diz, essa institucionalidade vai ficar ali, letra morta, não vai mais funcionar. No caso da Unasul, me parece que ela tem um elemento adicional que do meu ponto de vista, ela é o elemento mais bem acabado de institucionalidade regional que a gente consegue estabelecer. Um órgão de concertação regional que nos colocaria como um ator regional para falar conjuntamente nos fóruns multilaterais em que os temas de segurança fossem colocados. Isso colocaria, portanto, a Unasul e a nossa região num outro patamar. Então vejam,
quando os novos governos regionais, né, nos diversos países, sobretudo no Brasil, assumem o governo, a preocupação em acabar com a Unasul, ela é tão grande que a Unasul não fica mais só como um elemento, digamos assim, de letra morta. Um organismo que existe e que não tem mais muita funcionalidade nesses últimos anos, não. A ação é para acabar com resquícios da Unasul. Então, retirar a sede da Unasul, retirar os documentos de caráter público da Unasul. Então, se vocês procurarem hoje, não existe um domínio na internet que a gente possa localizar os documentos que a Unasul criou ao longo dessa década. Portanto, eu reitero aquilo que eu disse no início da questão. A Unasul deveria ser o local para onde a nossa região deveria mirar. Essa construção, por quê? Porque com isso a nossa região teria um outro patamar, falaria conjuntamente, isso nos fortaleceria enquanto não só atores regionais, mas como uma região que é, digamos assim, muito apartado dos grandes teatros, né, estratégicos mundiais, mas que tem muitos problemas com os quais a gente também quer que a gente consiga falar internacionalmente sobre eles. A gente quer espaço também para eles. Então, nessa medida, é com esse olhar assim que a gente deveria ter para a Unasul e para aquilo que ela representou. E espero que num período muito breve de tempo a gente consiga ter elementos sistêmicos e regionais que permitam a gente ou revigorar a Unasul ou pensar numa outra estrutura organizacional regional com características muito próximas. Acho que a gente só tenderia a ganhar. Muito bem. E na perspectiva da cooperação regional, mas levando em consideração a teoria dos complexos de segurança regional, existe alguma possibilidade dos Estados Unidos buscarem a criação de um novo TIAR para manter outras potências como a Rússia e a China longe da América Latina? Para os ouvintes, o TIAR que eu acabei de mencionar é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que foi uma tentativa de criação de algo como a OTAN das Américas, mas que não deu muito certo depois da Guerra das Malvinas, pois tanto o Chile quanto os Estados Unidos apoiaram o Reino Unido contra a Argentina. Então, lembra que a gente estava falando sobre institucionalidades que resistem ao tempo, mas são uma espécie de letra morta? Mais ou menos eu diria que é o TIAR, porque o TIAR, ele continua, digamos, válido. Ele não foi denunciado como tratado pelos países. Então, os países signatários continuam membros do TIAR. Vejam que, muito embora, né, após 82, com as Malvinas, como vocês citam, os países começaram a questionar. Olha, mas se então nós temos um mecanismo de segurança coletiva, por que na situação da agressão às Malvinas, né, de um país regional, não se veio em auxílio a esse país regional? Porque vejam, os Estados Unidos, entre TIAR e OTAN, ele apoia um parceiro da OTAN. Não é isso? Nessa situação. Então, os países da região questionaram muito a validade do TIAR pós-82. Quando acontecem os atentados de 11 de setembro de 2001, o México estava muito vocal naquele período sobre a sua retirada do tratado, sobre a denúncia ao tratado. Mas acontecem os atentados de 11 de setembro. Portanto, politicamente não era mais favorável que um país denunciasse esse tratado. E aí o México retira a sua intenção de denunciar. Por quê? Porque, inclusive, casualmente, quando acontecem os atentados, os países da OEA estavam reunidos nos Estados Unidos discutindo questões de segurança regional. E a resposta que os países da nossa região vão dar aos atentados de setembro é invocar o TIAR em apoio aos Estados Unidos. Portanto, não é uma resposta em que eles vão se somar militarmente a qualquer ação que os Estados Unidos venham a ter, ou que a coalizão de atores internacionais venha a ter, mas é a resposta que os países da região dão. Portanto, se a gente quiser ir na letra fria da lei, esse tratado, eu diria, continua em vigor, né? Então, o que me parece? Ele é ainda passível de invocação, se fosse o caso, né? Se os Estados Unidos quisessem invocar por entender que tem uma ameaça, tem uma agressão a um país da região,
o tratado continuaria válido, os Estados Unidos ou qualquer um outro país da região para invocá-lo. No entanto, me parece que, dadas as condições do atual sistema internacional, eu não vejo os Estados Unidos partindo para uma dimensão, para uma preocupação de justificar as suas ações desse ponto de vista multilateral. Mas, claro, é uma possibilidade. Eu só queria fazer uma pequena observação com relação à pergunta, em que, de certa forma, a gente não pode pensar o TIAR como equivalente à OTAN, porque ele não tem essa dimensão de defesa militar, ele não é um acordo militar como a OTAN se estabelece. Até quando se estava em discussão, né, aquilo que vai gerar depois a Unasul, naqueles anos iniciais da construção desse mecanismo regional, se pensou, digamos, numa OTAN do Sul. Havia uma proposta de criação de uma OTAN do Sul, a qual o Brasil, por exemplo, nunca adere, né? O Brasil pensa nesse mecanismo de concertação. Por quê? Porque não há intenção da gente criar um mecanismo de defesa institucionalmente militarizado, né, aqui na região. Como um elemento dentro do arcabouço da estrutura de segurança regional alicerçado no TIAR, né, alicerçado na OEA, um tratado que se assina no Rio de Janeiro em 1942, fruto daquele período, daquela situação que vai se desenlaçar ali naquele momento da guerra e depois daquilo que se estrutura a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, me parece que continua um instrumento válido, mas que eu vejo pouca finalidade prática, digamos, institucionalidade agora. Agora também é bem verdade que com esse governo atual dos Estados Unidos a gente fica um pouco sem saber que tipo de ação ele vai atuar, se ele de fato vai buscar justificativa nas institucionalidades que já existem do ponto de vista do direito internacional ou não, né? Então, é isso. Perfeito, professora. E como está o processo de securitização das crises climáticas na América Latina? Os problemas eles têm recebido uma grande importância ou tem outros assuntos que estão se apresentando mais relevantes no cenário? Então vejam o seguinte, essa questão das mudanças climáticas, eu acho que, como está muito claro para todo mundo, ela não é só mais uma preocupação regional. Ela é uma preocupação global e ela é uma preocupação, por exemplo, que a nossa região vem manifestando desde os anos 90. Se a gente olhar nos anos 90, a gente vai ter uma série de conferências e encontros regionais. Por exemplo, as conferências dos ministros de defesa das Américas, que vão se reunir sistematicamente na década de 90 para pensar quais são os temas que a nossa região reputa como ameaças à segurança. Se a gente olhar nas declarações, se a gente olhar nas discussões, a gente vai ver que desde aquele momento a questão dos desastres naturais é colocada como uma preocupação muito eminente na nossa região. Eu diria que naquele momento, talvez, uma preocupação muito mais dos países da América Central e do Caribe do que dos próprios países da América do Sul. Mas como a gente tem acompanhado nos últimos anos, a gente vai ver que essa é uma preocupação que se soma de maneira muito intensa aos países da América do Sul. Então, se a gente tinha uma preocupação com a Amazônia durante a maior parte do tempo, né, e portanto com a nossa região norte do Brasil e com a região mais norte da América do Sul, hoje a gente vai ver, dados os últimos fenômenos climáticos que aconteceram, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, as queimadas na região centro-oeste, né? A gente vai ver que esse é um fenômeno não mais restrito a determinadas regiões, digamos assim, do globo. Portanto, ele vem se colocar como uma preocupação muito importante para a nossa região como um todo e para os países da América do Sul. A gente vai sediar agora a COP30, né, daqui um mês e pouco, em Manaus, e a gente tem uma grande preocupação que é tudo aquilo que está dito, né, que os cientistas vêm falando sobre o aquecimento global, sobre os grandes problemas ambientais, os estados não têm dado, não têm atribuído a atenção necessária para eles. Então, o que eu diria? Do ponto de vista mais específico da pergunta sobre a securitização, eu diria que
por um lado, quais forças a gente tem capacitado para responder às questões ambientais? As forças militares. Então, isso é uma preocupação que os países vêm tendo de capacitar as forças, então, muito mais do que forças civis, as forças militares, né? Para responder às questões ambientais. Por que eu diria que isso acontece? Porque são essas forças militares que têm o aparato para responder a isso, que tem a dimensão logística para responder. Por exemplo, um IBAMA não terá a dimensão logística para sozinho responder essas questões. O Ministério do Meio Ambiente não terá a capacidade logística e instrumental para responder essas questões. Então, desse ponto de vista, a gente está fazendo esse movimento. O Brasil está fazendo, o México está fazendo, Colômbia está fazendo, Chile está fazendo, vários países estão fazendo. Mas, por outro lado, a gente tem dado, talvez, menos atenção política a essas respostas do que deveriam ter, né? Vejam, a gente está há talvez 40 dias da COP na Amazônia, que é uma região fundamentalmente afetada pela questão climática, e a gente, ao invés de estar discutindo os grandes temas que essa conferência deve se preocupar, a gente está discutindo sobre alojamento. Né? Que obviamente, claro, é uma questão importante, mas essa não é a questão central. Por que a COP está acontecendo ali? Porque a COP, a tentativa de trazer a COP justamente para uma área em que pode sofrer grandes consequências, inclusive irreversíveis, como os cientistas vão apontar, né? Do ponto de vista do desenvolvimento das questões ambientais. Então, eu diria que não, assim, eu responderia que se a gente olhar para esse processo de securitização, ele é uma situação que está muito incipiente ainda do ponto de vista da securitização. Agora, o que me parece que é fundamental é que a gente traga isso para a alçada política e que a gente discuta e que a gente proponha políticas e que a gente responda aquilo que os cientistas estão apontando como os grandes problemas do nosso século e do nosso momento, né? Se a gente olhar para o boletim dos cientistas atômicos, a gente vai ver que o relógio do fim do mundo está talvez no momento mais próximo do final do mundo, que é 89 segundos, né, da meia-noite. Isso é representado por quê? Não é só pela questão, de novo, das discussões sobre as questões nucleares, da preocupação sobre as questões nucleares, sobretudo depois da situação de Rússia e Ucrânia, né, trazendo um ator nuclearmente armado de novo para um conflito de grandes proporções, mas porque as questões ambientais, as questões climáticas, os países não têm conseguido responder. Então, os cientistas estão chamando a atenção para isso, né? E é fundamental que a gente pense do ponto de vista da instrumentalização política de como responder a essas questões, e acho que a gente está muito aquém ainda de respostas. E só para finalizar, relembrando que os países em desenvolvimento serão, em primeiro lugar, os países afetados, estão sendo já, pelas grandes questões ambientais. Então, a grande seca com que a África passou nos últimos 40 anos, as questões que a gente está enfrentando aqui, os desastres ambientais no Rio Grande do Sul, as questões na Amazônia, as questões no Cerrado, todas essas questões impactam grandemente aonde? Nos países que já têm um desenvolvimento muito aquém dos países, digamos assim, do norte global, dos países desenvolvidos. Então, essa é uma resposta que precisa ser instrumentalizada o mais rapidamente possível para que a gente tente minimizar os efeitos econômicos desses impactos, mas, obviamente, também os efeitos ambientais. Com certeza. Bom, eu agradeço muito pelas pontuações que a senhora nos deu hoje, pela nossa conversa. Foi extremamente enriquecedor, tanto para mim, acredito que para a Mel também, e para os ouvintes do Expresso hoje. E é isso, eu acredito que eles vão ter a mesma conclusão e vão sair do episódio muito mais bem informados sobre segurança internacional. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, fico muito feliz pela nossa conversa e desejo muito sucesso ao Expresso Vida Longa. Muito obrigada, professora. Como setembro não passou batido, vem aí o nosso quadro, Fofocas Internacionais, as notícias que abalaram o sistema internacional nos últimos tempos. Falando nos Estados Unidos, Mel, tá rolando uma série de tensões entre eles e a Venezuela. Olha só o que aconteceu. Os Estados Unidos, sob ordem de Trump, elaborou uma operação que visa combater cartéis de drogas latino-americanos.
No entanto, como nem tudo são flores no cenário internacional, em resposta, a Venezuela convocou os civis para se apresentarem em quartéis a partir do sábado do dia 23 de agosto, elevando o nível de confronto entre os dois países. Portanto, Mel, desde agosto, as tensões entre os dois só aumentam, com Maduro afirmando que os Estados Unidos preparam uma agressão de caráter militar contra a Venezuela e Trump afirmando que militares norte-americanos conduziram mais um ataque contra o narco-estado venezuelano em águas internacionais. Que, inclusive, é uma infração, porque, como você disse, são águas internacionais. Bom, Mel, parece que o cenário da América está tenso mesmo. Olha, Pedro, pelo Nepal tá rolando algumas situações complicadas também. Em questão de uma semana, muita coisa mudou por lá. No dia 4 de setembro, foi anunciado que as redes sociais foram proibidas no Nepal. 4 dias depois, começaram mega protestos feitos pela Gen Z. Essa reação ela foi motivada por muito tempo de insatisfação das massas referente à corrupção e nepotismo no governo e falta de empregos, e esse foi o maior estopim para tudo que aconteceu. Os jovens meio que disseram, tá bom, se não vamos mais ter nossas redes sociais, vocês também não poderão continuar sendo corruptos. Para você ter noção do calibre das manifestações, as forças policiais responsáveis por conter tudo isso deixaram os seus postos. Nisso, o primeiro-ministro renunciou logo de cara, um dia após o início das manifestações, mas isso não parou de forma alguma os protestantes. Pelo contrário, a esposa desse mesmo cara foi queimada viva na sua própria casa. Nossa, parece coisa de Revolução Francesa. Sim, Mel. Nesse sentido, até dá para dizer que foi a primeira revolução do século XXI e da Gen Z. Para atender uma das demandas, logo no dia 9 de setembro, isto é, nem uma semana desde que a lei contra as redes tinha sido sancionada, o governo revogou a decisão. Se isso já não fosse chocante o suficiente, para eleger um novo líder interino até as eleições de 2026, os jovens fizeram votações pelo Discord. Isso mesmo, aquela plataforma que a gente usa para entrar em call com os amigos. Foi a primeira votação da história feita dessa forma. E para mim, o mais engraçado foi que um dos candidatos era intitulado de Randa Nepali. Inclusive, foi o segundo mais votado. Por decisão dessa enquete, a Sushila Karki foi eleita, sendo agora a primeira mulher a ocupar esse cargo na história do país. Um fato relevante de se pontuar aqui, Mel, é que, de fato, apenas cerca de 150 mil pessoas estavam conectadas no servidor da votação e nem 8 mil dessas pessoas realmente votaram na enquete. Considerando que o Nepal tem quase 30 milhões de pessoas, não pode-se dizer exatamente que os resultados são de vontade geral da nação. Bom, Laura, é mesmo preciso de muita cafeína para lidar com todo esse agito das relações internacionais nos últimos tempos. Agora, partindo para os fun facts das relações internacionais. Em setembro de 1976, 2 caças F-4 Phantom da Força Aérea Imperial Iraniana foram investigar um OVNI e, conforme se aproximavam, foram perdendo seus instrumentos, comunicação e orientação. As aeronaves só voltaram à normalidade depois de se afastarem do OVNI. O episódio ficou conhecido como Incidente de Teherã de 1976 e segue o mistério. Só não é tão misterioso quanto nossa próxima curiosidade. Se preparem. No Sri Lanka, as pessoas bebem água de coco na temperatura ambiente. Eles bebem água de coco na praia, igual a gente, só que eles preferem na temperatura ambiente. Isso é um absurdo. O dia 27 de setembro é uma verdadeira explosão de histórias. Mas a data não para por aí. É também um marco de liberdade, pois em 2002, o Timor-Leste, depois de uma dura luta, foi oficialmente acolhido como Estado-membro da ONU. Um triunfo diplomático com a marcante participação do herói brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Continuando os eventos geopolíticos importantes, Mel, em 1988, Aung San Suu Kyi fundava, em Myanmar, a Liga Nacional para a Democracia, um farol de esperança que, ironicamente, hoje se apagou perante uma guerra civil, um genocídio e um golpe de Estado. Realmente um dia cheio de acontecimentos importantes. Bom, pessoal, o tempo passou voando e a nossa dose sobre segurança internacional chegou ao fim. Encerramos agradecendo imensamente a professora Graciela pela participação e pelas suas reflexões tão ricas. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos e siga o Expresso nas redes sociais para ficar de olho nos próximos episódios. As opiniões dos convidados não refletem de forma alguma a posição do Expresso. O podcast é feito com intuito informativo e sem cunho político.